estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor, sob a responsabilidade dos embaixadores do Rei. Lucas, faz a oração inicial, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa hora. Vamos abaixar agora para orar nesse momento. Vamos fechando aí o olho aí. Olha, Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, pelo dia, por estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada dia, Senhor. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uma coincidência, a gente fica muito feliz ter caído nesse domingo o culto dos embaixadores. Amanhã os embaixadores estão fazendo 77 anos no Brasil. Então, uma data comemorativa, o pessoal, muitos comemoraram ontem nas embaixadas, o pessoal do litorâneo que chamou a gente para participar do congresso, foi ontem, mas o dia é amanhã, e aí acabou caindo hoje o dia do culto, né? Então já é uma homenagem à organização. Só deixar uma palavra aqui, não sei quem estava de manhã, e aí indo de acordo com a geladeira do pastor. A gente, quando começa a trabalhar com o Júnior e a Catarina, eu acho que sente isso, a Lili e a Alessandra também, porque a gente trabalhar com criança não é adolescente, não é tão fácil, né? E hoje em dia a gente ainda tem dificuldade de estar perdendo para celular, computador, essas coisas. Então, assim, tem hora que a gente não que pense em desistir, mas a gente vê como é difícil, né? E a gente vai ver como vale a pena esse trabalho, quando a gente vai no congresso, vê os meninos entregando a vida, quando a gente vê no grupo da organização os meninos que resolveram se batizar, né, após o congresso. E o relato que a gente teve, acho que eu até postei no grupo da igreja, o relato de uma mãe que voltou para a igreja por conta do exemplo que o filho estava dando na embaixada. Então, assim, nessas horas a gente não pode parar realmente. Aí me veio esse versículo aqui. Em toda a casa o pastor secou a geladeira de manhã e, assim, às vezes Deus fala, né? 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então a gente segue. Isso aqui é uma manual da nossa vida, né? Então a gente tenta seguir a risca. Isso, e eu tenho orgulho de estar à frente aqui desses embaixadores, que cada dia mais está trazendo mais alegria para a gente. Continue assim. Embaixador-chefe, por favor. Dentro da organização, gente, calhou do embaixador-chefe ser meu filho, tá? Mas foi uma votação. Os embaixadores votaram e ele foi eleito embaixador-chefe. Porque dentro da organização, como a gente ainda está no início, não está assim, mas quem faz o culto, quem faz os estudos, são os embaixadores. Né? Então, tem um embaixador-chefe, tem um embaixador-secretário, tem um embaixador que cuida das finanças, e aos poucos a gente vai colocando isso em prática. Boa noite, igreja. Embaixadores do 2. Tomem as suas posições.
Embaixador Theo, vem? Embaixador João. Embaixador Tiago chegando aqui também. Embaixadores, prossigam com a entrada das bandeiras. Embaixadores, fiquem. Embaixadores, posição fundamental para o juramento da bandeira nacional. Prometo, pela minha honra, proceder em todas as circunstâncias, como homem consciente dos meus deveres, amar a minha pátria, defendê-la na paz e na guerra. Embaixadores, posição fundamental para o juramento da bandeira cristã. Prometo ser fiel ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amá-lo de todo o meu coração. E servi-lo com todas as minhas forças. Levarei a sua bandeira. Com a Bíblia aberta. A todo mundo. Embaixadores, posição fundamental para o juramento da organização. Prometo esforçar-me por uma vida digna do embaixador do rei, guardar os lados da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar o corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que terá sido. Recolher as bandeiras.
Embaixadores, qual o nosso tema? Somos embaixadores do Cristo. Embaixadores, qual a nossa divisa? De sorte somos embaixadores do Cristo, como seus por nós desamparados. Rogamos por Cristo, que vos concedei com Deus. 2 Coríntios 5:20. Agora está aí o momento do louvor, com a primeira música sendo o nosso hino. Thank
ajudaram dois. Boa noite, igreja. Hoje, no culto dos embaixadores do Rei, eu queria compartilhar uma breve palavra que se encontra lá em 1 Timóteo 4,12. Vamos estar abrindo as Bíblias para achar esse versículo, por gentileza? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, na intenção de ajudá-lo para não ter medo de liderar em sua igreja, e também para Timóteo ser exemplo para os fiéis, mesmo sendo novo. Mas a verdade é que esse versículo serve para todos nós, porque todos nós representamos Jesus Cristo aqui na terra, e onde quer que estejamos, devemos ser exemplo. Aqui nesse versículo, Paulo está falando de 5 áreas onde devemos ser exemplo. A primeira área é na palavra. Nossas palavras mostram muito sobre quem somos, na escola, no trabalho ou em casa. O que falamos pode edificar ou machucar uma pessoa. Um embaixador fala de forma que agrada ao seu rei. A segunda área é no trato. Nossos comportamentos também falam. Muitas vezes as pessoas percebem mais pelo que fazemos do que pelo que dizemos. Por exemplo, lá em Mateus 5,14, Jesus está dizendo que somos a luz do mundo. A luz não faz barulho, mas todo mundo consegue vê-la. Todo mundo consegue ver o brilho da luz. A terceira área é no amor. O amor verdadeiro é mostrar cuidado e respeito pelos outros. É ser gentil, ajudar quem precisa e não reagir com raiva quando alguém nos trata mal. Um embaixador faz o bem mesmo quando ninguém está olhando e mostra que Jesus vive em seu coração. A quarta área é na fé. Continuar acreditando em Deus mesmo nos momentos difíceis. Nossa fé inspira outras pessoas a continuarem acreditando também. A quinta área é na pureza. Viver de forma limpa diante de Deus. Não é só sobre o que fazemos, mas também sobre o que pensamos e sentimos. Escolher agradar ao Rei, mesmo quando não estamos na igreja, e sim no secreto do nosso quarto. Essas 5 áreas mostram como podemos viver como verdadeiros embaixadores do dia a dia. Mas a pergunta que fica para a igreja é: será que estamos vivendo de acordo com a palavra? Será que estamos amando o nosso próximo? Será que estamos acreditando em Deus mesmo nos momentos difíceis? Será que estamos escolhendo agradar a Deus? Representar o Rei é um compromisso diário. E para a gente ver que isso é possível, mesmo sendo jovens, quero compartilhar 2 exemplos que Deus usou: Davi e José. Davi era jovem e precisou enfrentar Golias, um gigante que todos tinham medo. Mesmo sendo pequeno, comparado ao tamanho do gigante, Davi confiou em Deus e teve coragem. Davi aqui nos mostra que mesmo sendo jovens, podemos fazer coisas grandes, se confiarmos em Deus e fizermos o que é certo. José também era jovem, e como vocês conhecem a história, os irmãos deles acabaram fazendo ele fora de casa. Depois, ele trabalhou na casa de Potifar e teve que escolher sempre fazer o que era certo. Mesmo passando por momentos difíceis, ele confiou em Deus e continuou fazendo o que era certo. No final, Deus o abençoou e ele ajudou muitas pessoas, inclusive aquelas pessoas que o fizeram mal. Esses exemplos bem resumidos nos mostram que mesmo sendo jovens, podemos fazer escolhas que honram o nosso Rei, como por exemplo, confiar em Deus e ser corajoso.
O desafio hoje para a igreja é: vamos viver como verdadeiros embaixadores do Rei. Que cada palavra, cada atitude nossa, cada gesto de amor, cada ato de fé e cada decisão de pureza seja um reflexo de quem Jesus é em nossas vidas. Um embaixador não vive para si mesmo, mas para o Rei que me enviou. Que as nossas vidas sejam como uma bandeira levantada, mostrando que pertencemos a Ele, e que o nosso compromisso é louvar o seu santo nome em tudo. Amém? Agora você está chamando o nome. Glória a Deus. Rapaz, que orgulho, né? Elias, por favor. João vai orar pelo mensageiro da noite. Papai do céu, nós aplicamos esse dia, que você possa buscar ajuda hoje, que possa cortar o pregador da noite, que possa cortar as nossas vidas também, que possa cortar todas as pessoas que não vieram aqui nessa noite, que possa cortar a vida do pregador de hoje, possa curar todas as pessoas que estão doentes em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos, em especial os embaixadores. Eu chorei aqui umas 3 vezes. Com o João agora foi difícil, claro que foi chorar aqui, foi difícil. Glória a Deus pela vida de Paulo, Júnior, Deus abençoe vocês. Já pregaram hoje, então não tem muito que eu possa falar mais, mas eu vou compartilhar os versículos sentados aqui com os irmãos, apesar da palavra de Deus já ter sido falada, eu também falado, Deus continua abençoando os meninos. No começo então, eu estava dublando aqui, até com a Patrícia, eu estava dublando aqui as músicas, mas no finalzinho, quando ele estava começando a pegar, e aí quando ele começou a pegar, eu comecei a errar, porque eu comecei a parar de olhar no teclado para olhar para ele. Mas é motivo de muita alegria, irmãos. Louva a Deus por os irmãos, louva a Deus por os meninos. Uma das coisas sobre isso interessantes que eu notei no tempo lá em Roraima foi que a maior parte dos pastores missionários que passam por lá foram embaixadores. A grande maioria dos pastores que estão dedicando suas vidas lá hoje passaram pelos embaixadores do Rei, né? Então, quando eu ia lá e comentava, todos eles têm o desejo, assim, quase que desesperado de criar lá, de desenvolver esse trabalho lá. E as igrejas carentes e difíceis, mas de desenvolver também o trabalho pelo qual eles foram alcançados. Então, glória a Deus. Deus continue abençoando os irmãos. Como eu disse, apesar da pregação já terem pregado, quero compartilhar os versículos sentados com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Enquanto você abre, eu vou fazer uma breve introdução. Tem um livro muito bom. O nome do livro é O que li ano passado, A Incrível Viagem de Shackleton, será que eu falo o nome dele? Fala sobre um líder de uma expedição que ele queria atravessar a Antártida a pé. Com a tripulação descer o mesmo continente e atravessar a pé.
Não sei porque alguém quer fazer um negócio desse, mas ele queria fazer e achou mais 28 doidos para fazer isso com ele. O que acontece? Por que esse livro é tão bom? Porque tudo deu errado. Tudo deu muito errado nessa viagem. Uma viagem que deveria durar, isso é uma história real. No verão de 1914, uma viagem que deveria durar aí, ao todo em torno de 1 ano, levou mais de 2 anos. Porque muito antes, quando eles deveriam chegar, o navio foi preso, ficou preso entre 2 bancos de gelo, quebrou, e eles tiveram que fazer um percurso gigantesco, temperaturas aí de menos de 50 graus, negativos, sem comida, sem contato com civilização, sem luz, no inverno antártico, passando aí meses, 6 meses de inverno. Passando boa parte do ano sem luz do sol, quase ficando doido por conta disso, privação, sono, desespero, e toda essa. E o maravilhoso que eu achei incrível dessa história é que tudo dando errado. Esse capitão, líder da expedição, ele tinha tudo para culpar. No começo da história, você está lendo o livro, você está vendo que ele tinha tudo para culpar a tripulação dele, que a maior parte era de gente mais nova que ele, gente menos da metade da idade dele. Ele tinha tudo para culpar os seus liderados, os seus inferiores ali. Poderia, e para muitos deveria ser o primeiro a reclamar da incapacidade deles, mas apesar disso, ele decidiu se tornar um exemplo para eles. Ele decidiu conscientemente mostrar para eles o que eles deveriam ser. Ele percebeu que os mais jovens aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo aquilo que a gente fala, ou eles se tornam aquilo que nós desejamos que eles sejam pelo exemplo. E o exemplo dele foi o diferencial que fez essa expedição muito fracassada se tornar uma das histórias mais fantásticas que a gente tem conhecimento hoje. Nessa viagem de 2 anos, ele passando, estava um bom filme esse livro. Ninguém se perdeu. Ficaram doentes, perderam o pé, perderam mão, mas ninguém morreu. Por incrível que pareça, atravessaram. Não tem como resumir isso, né? Mas o diferencial foi o exemplo dele, que inspirou eles a ser o que ele mostrou que eles deveriam ser. Por que eu estou falando sobre isso? Quando a gente fala sobre exemplo na vida cristã, é algo essencial que a gente precisa pensar. Por quê? Eu quero agora, eu vou dividir, né? Falar aos membros, aos embaixadores, mas também a toda a igreja. E eu quero dirigir aos irmãos a seguinte reflexão: se os cristãos da próxima geração forem exatamente como você, tão crentes quanto você, isso te assusta ou te alegra? A igreja vai avançar ou a igreja acaba? Se todos os cristãos da próxima geração forem que nem eu, será que a igreja acaba? Ou será que a igreja cresce? Será que a igreja avança? Porque toda geração, ela tem uma série de críticas à geração seguinte. Quem nunca ouviu a frase ali falar, né? Na minha época não era assim, essa geração está muito fresca, essa geração aqui está mesmo, nada contra os dias, né? Mas está mesmo, vocês são exceção. Quem nunca ouviu, toda geração ela tem críticas à geração seguinte, mas quantos de nós somos o que queremos que eles se tornem? Quantos de nós somos o alvo que queremos que eles atinjam? Quando eu perguntei ao pastor o tema, a sugestão de um tema para trazer hoje, ele disse para usar alguns embaixadores, construindo meninos para não remendar homens. E o ponto de hoje é: se nós queremos construir meninos, se quisermos construir os homens e mulheres de Deus de amanhã, nós precisamos ser o modelo que eles precisam seguir. Meu olhar hoje é duplo. Quero tanto falar aos mais jovens o que eles precisam se tornar, o que eles devem buscar, tanto a nós, os mais velhos, para que nós precisamos mostrar para eles o caminho. E para isso eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52.
Eita, ali projetador, desacostumei com isso. Mas se o Julinho perguntou, qual vai ser a sua Bíblia? Eu não sei se por quê. Desacostumei com isso. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é o único texto que a gente tem que fala da infância de Jesus, o crescimento de Jesus, aqui da adolescência, né? Como ele era antes dele se apresentar publicamente como o Messias. A gente não costuma visualizar isso muito bem, né? Mas Jesus era um homem completo, ainda é um homem completo. Ele assumiu completamente a nossa humanidade, foi criança que chorou. É difícil imaginar Maria limpando, né, o produto lá de Jesus, mas foi isso que ele fez. Ele assumiu completamente a nossa humanidade. E sendo um homem completo, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele teve que aprender. E isso nos mostra, esse texto nos mostra como deve ser um crescimento saudável, tanto para nós, tanto para os mais jovens, que eles devem buscar, quanto para nós, os mais velhos, que nós precisamos mostrar a vocês. Em primeiro lugar, o texto diz que Jesus crescia em sabedoria. Quando a gente fala sobre sabedoria, sobre a formação mental, sobre a formação espiritual, a sabedoria, Provérbios vai dizer isso, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. A sabedoria de verdade, ela vem do conhecimento bíblico. Jesus crescia no conhecimento, tinha conhecimento das Escrituras e o discernimento bíblico. Por isso, falando aos mais novos, a melhor coisa que vocês podem fazer é gastar tempo comigo, é buscar sabedoria na palavra de Deus. Tenho certeza que os pais de vocês incentivam a estudar, alguns até forçam, sabe? Tenho certeza que passa aquele pensamento, né? Para que eu vou usar isso? Algumas coisas que realmente vou usar. Mas estude muito, mas também não esqueça de aprender aquilo que Deus quer ensinar para vocês. Não esqueça de buscar sabedoria na palavra de Deus. A vida vai exigir posturas de vocês, respostas de vocês, que só na Bíblia vocês vão encontrar. E não venha com, mas eu não consigo ler Bíblia, mas eu não consigo ter tempo. Tem. Acho que todos vocês têm Instagram, não tem? Então vocês têm tempo de ler Bíblia. Na TikTok vocês têm, mesmo que não tem Instagram. Mas então vocês têm tempo de ler Bíblia. Tem um pregador, John Piper, ele tem uma frase que ele diz assim: as redes sociais vão ter uma utilidade muito grande no dia do juízo final, que é para mostrar para todo mundo que a gente não buscou Deus, não foi por falta de tempo. Tempo a gente tinha, a gente só usou mal. O convite que Jesus fez para os discípulos, né, de largar as redes e seguir, talvez para nós tenha um significado curioso, né? Porque a gente tem que ser nômades digitais, mas vale a pena gastar tempo com a palavra de Deus, vale a pena gastar tempo com a Bíblia. Ser sábio é mais valioso do que ser conhecido, é mais valioso do que ser famoso. Jesus venceu as tentações assim. Eu acho maravilhoso que Jesus ele poderia ter levantado a mão e falado sai capeta, quando o diabo veio para tentar ele, falado sai diabo, só na minha frente. Ele poderia, mas ele não fez, para servir de exemplo para a gente. Se o Filho de Deus venceu o diabo dizendo está escrito, né? Eu não vou vencer botando hino, que às vezes tem nada a ver com Bíblia, para expulsar o diabo da minha casa. Uma vez, lá eu fui, 11 horas batendo na porta lá de casa, 11h30, batendo na porta lá de casa, meu marido tá babando, gritando, vem cá, você pastor, vai expulsar o demônio dele. Vontade de falar que não, né? O sobrado lá da igreja, a gente convidou 300 vezes para a igreja, pessoa que queria. Mas eu falei, eu vou. Agora que eu cheguei lá, o moleque estava colocando mais, sabor de mel para expulsar o demônio. Eu falei assim, não, tire isso que vai trazer mais do mundo. Vai botar mais demônio, tira esse negócio aí, pelo amor de Deus. A gente, o que vence o diabo, que vence as tentações, que vence o pecado, é Bíblia. O que fortalece, o que alimenta o nosso coração é a Bíblia. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o lugar do seu caminho, observando segundo a sua palavra. Como o diabo, falando agora especificamente para os embaixadores, né? Como o diabo mandar, né, aquela tentação especial, sei lá, pegar aí
a filha do anticristo trazer e colocar na sua frente. Imagina o diabo ter uma filha. Tu és minha filha e hoje te gerei, coloca na tua frente, né? E o diabo não pode, o diabo é uma coisa feia, não. Vai vir bonita, cheirosa, né? Se tu não tiver filho, meu irmão, tu vai achando que é Deus ali. Então, nós precisamos saber responder às tentações, nós precisamos saber, vocês precisam buscar na Bíblia as respostas que a vida vai exigir de vocês. E agora, trazendo o caldo um pouquinho, os nossos irmãos mais velhos, ensinem a sabedoria, mostrem a esses meninos, as meninas também, o que os anos de igreja ensinaram a vocês, o que a experiência ensinou a vocês. Mostre a sabedoria de tantos anos da escola dominical, de tantas pregações ouvidas, de tanto tempo diante da Bíblia, resolver conflitos, a lutar contra o pecado, vencer as tentações, buscar a Deus acima de tudo. Uma diferença gritante, né, que eu sinto daqui lá para o estado de Roraima é um número de crentes sábios e maduros na igreja. Porque lá, vamos pegar aí, uma igreja do interior do Roraima que tem 30 membros, 25, 26 tem pouquíssimo conhecimento bíblico, tem pouquíssimo entendimento de doutrina, de fé. Porque é crente ruim? Não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que fale, não tem acesso. E isso, mas aqui, os meninos têm o privilégio de ter vocês, crentes que estão aí há 10, 20, 30 anos sendo voltados para a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus todo domingo, ouvindo aqueles frequentadores de escola dominical, né? Mais ainda. Então mostrem a esses meninos o que a experiência ensinou a vocês. Por que crente aqui desde criança? Vamos ensinar um pouco. Provavelmente cada um de vocês, não, vocês não mandam. Vocês não mandam, um deles. Provavelmente cada um de vocês que é crente desde criança teve algum irmão ou irmã de mais idade para que foi o crente que você deveria ser. Aquela irmã de oração, quem era de igreja pentecostal, né? Aquela irmã do coque, aquele diácono chato, bem que na batismo também tínhamos, né? Mas, enfim. Eu tive o privilégio de crescer na igreja. Eu tive homens e mulheres que eu pude olhar e falar assim: aquela pessoa é crente, aquela pessoa conhece a Deus. E agora eu pergunto para os irmãos: será que esses meninos podem olhar para a gente e ver em nós os crentes que eles querem ser, que eles devem ser? Ou será que eles olham e falam assim: não, com aquele menino não quer ser, não, com aquele menino não precisa ser, não, eu quero ser diferente? Ou será que se eles forem igual a gente, aqui na casa? Será que se eles forem, eles precisam ser melhor que nós? Sim, mas nós precisamos ser o exemplo que eles devem, o exemplo que eles, o molde para o qual eles precisam olhar. Será que eles têm o exemplo que nós crescemos na igreja tivemos? Será que eles têm eu não tive exemplo de crente dentro de casa. Eu não tive. Minha mãe desviou muito cedo, tinha 8, 9 anos. Além da minha avó que me obrigava a ir para a igreja na base do puxão de orelha, eu não tive quem me incentivasse. Mas eu lembro de 2 ou 3 irmãos que sempre chegavam em mim e falavam: estou orando por você. Quando eu era catiço da igreja, que é eu, um terrorista do culto, de irmãos e irmãs que chegavam no final do culto, não para dar um supapo eu sei que dá vontade, né? Mas sentavam comigo e falaram assim: olha, tem reverência na casa de Deus para ensinar, não apenas para repreender. Entendendo que meus pais não estavam na igreja, entendendo a minha situação, que a minha avó, que já era de bastante idade, né? Era quem me levava, mas na base não faz, não se apanha. E isso não converte ninguém, né? Faz até aí, mas não faz a gente ser crente. Louvo a Deus pelas vezes que eu fui na base do cinto. Eu estou com a expressão de liberar, da ataca, mas aqui não tem isso. Graças a Deus. Vocês não batem tanto nos cintos quanto esse, eu espero. Enfim. Eu louvo a Deus pelas vezes que a minha avó me fez ir, né, na base do. Às vezes ela me chutava, né? Eu ficava assim, andando devagar, ela vai, menino, ficava me chutando, morava perto da igreja. Glória a Deus pela vida dela. Mas, né, precisei de pessoas que me tratassem com um pouco mais de carinho, de sabedoria, de exemplo. Tem uma irmã que até hoje, a maioria já foi para Jesus, né?
Mas tem alguns que ainda estão lá. Eu tenho o prazer de encontrar e a pessoa me fala assim, mano, louva a Deus pelas orações missionárias. Alguns que eu falo, glória a Deus pela sua vida que orou por mim. E tem gente que não me vê há 15 anos, né? Esses dias eu vi uma irmã que tem mais de 15 anos que ela não me via. Ela falava assim, olha, eu ainda lembro de você nas minhas orações. E aí eu até brinquei, né? Assim, se eu fosse sincero, eu falava, mas eu não me lembrar da senhora. Deus do céu é mais crente que eu. Mas eles precisam disso. Vocês tiveram isso. Louva a Deus porque eu tive isso. Agora nós precisamos dar isso para eles. Ser dessa maneira com eles. Eu preciso falar, agora deixa eu avançar que eu estou no primeiro ponto. Esqueci da palavra. Segundo lugar, Jesus ele crescia em estatura, em maturidade. Nem sempre crescimento físico é igual a maturidade. Deveria ser, mas a gente sabe que nem sempre é. Mas aqui precisa ser. Enquanto você cresce, você precisa desenvolver o seu caráter. Você precisa desenvolver responsabilidade, trabalho, disciplina. Vocês devem aprender a crescer para a glória de Deus, servir para a glória de Deus, usando seus dons, seus talentos para a glória de Deus, usando o seu corpo para a glória de Deus. Seu corpo não foi feito para você, não foi feito para você mostrar, não foi feito para você entregar para alguém, não foi feito para pornografia, não foi feito para Deus, para ser usado para a glória de Deus. Então, aprenda a usar seu corpo para a glória de Deus. Descubra seus dons, descubra seus talentos, descubra suas vocações e use isso para a glória de Deus. Use isso para que o nome de Deus seja conhecido. Cuide do seu corpo para a glória de Deus. Tinha um missionário, grande nome de Deus, Robert Ray McShane. Ele morreu cedo, porque ele não cuidou da saúde para servir a Deus. E no menos de 30 anos, e no leito de morte ele falou assim, Deus me deu duas coisas, uma mensagem e um cavalo, falando do corpo dele. Eu matei o cavalo, e agora não tenho o que fazer com a mensagem. Dizendo que ele se esforçou em tanta coisa, esqueceu de cuidar da saúde e não pôde mais ter saúde para glorificar Deus. Minha mãe falava isso comigo, né? Você não pode servir Jesus mandando no hospital. Então vai começar a comer direito. Então vai fazer o exercício. Então vai se cuidar. Então dorme direito. Nós, às vezes a gente negligencia muito o nosso cuidado com o corpo. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado para a glória de Deus. Nós precisamos aprender, vocês precisam aprender a cuidar dele para a glória de Deus. E aos irmãos mais velhos, demonstrem essa maturidade para eles. Essa maturidade de quem já cresceu, de quem já se desenvolveu. Sejam líderes que eles vão ter o prazer de imitar. Como Paulo disse para Timóteo, 1 Coríntios 11, para Timóteo não. Quando ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para Timóteo, ele convidou a Timóteo 1, ele convida Timóteo falando, vem sofrer comigo, participa comigo dos sofrimentos de Cristo. Paulo se tornou alguém que era capaz de chamar os jovens a imitá-lo, a imitar Jesus. Me imite a imitar Jesus. Pareça comigo que você vai parecer com Jesus. Será que nós somos capazes de dizer isso para eles? Pareça comigo que você vai parecer com Jesus. Ou somos daqueles que dizem, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Como Jesus disse para os fariseus, Mateus 23, acerca dos fariseus, façam o que eles mandam, mas não o que eles fazem. Porque eles mandam muito bem, mas fazem muito mal. Que nós sejamos exemplos dignos de sermos imitados. E aos mais novos, busquem observar os mais velhos. A responsabilidade, estou batendo para cima deles. Caminha com eles. Manda mensagem para o Paulo. Fala, Paulo, o que você está fazendo? Eu vou te perguntar. Vai, vamos, caminha, passa um dia com o Júnior. Ele não está fazendo nada mesmo. Passa um dia com o pastor. Caminha com gente mais velha que vocês. Eu sei que deixa eu ver quem está aqui, né? O Júnior vai lembrar disso. Uma frase que eu sempre falava, todo adolescente é o quê? Você lembra disso? Burro. Por quê? Porque ele acabou de chegar e quer sentar na janela, né? A criança, ela sabe que não sabe de nada. O adulto, ele sabe que ele está sabendo, vai começar aprendendo sobre a vida. O adolescente, ele não sabe de nada, mas acha que sabe. Aí quer chegar no pai, quer bater boca. O pai quer bater boca. Então, ande com quem sabe. Ande com quem sabe mais que você. Eu sei que a gente parece ser meio chato às vezes, mas é legal, vocês vão entender, um dia vocês vão ficar chatos nem mais. E aí os outros vão chamar vocês de chato, aí vocês vão ver que é bom.
Ande com gente mais sábia que vocês. Procura no meio dos irmãos, crente que vocês falam assim, eu quero ser que nem ele, quero ser que nem ela. E anda com essas pessoas, imita essas pessoas, siga o exemplo de fé e de vida dessas pessoas. Tem crente aqui que ora por vocês, tem crente aqui que cuida de vocês. Vocês nem sabem disso, vocês nem lembram que existe, mas eles sabem que vocês existem. Eles oram por vocês. Então passe tempo com gente mais velha que vocês, com gente que sabe mais que vocês. Você que é chato às vezes ouvir, não, já passei por isso, na minha época, mas é verdade, não é mentira não, já passou mesmo, apesar de ter sido há muito tempo atrás, mas passou, vocês querem chamar os irmãos de velho. Agora, aprenda com a maturidade de quem já errou, de quem já acertou, de quem já pecou, de quem já pediu perdão, para não errar tanto pelo caminho e aprender um pouquinho. E por último, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Agora, especialmente aos adultos, né? Que nós sejamos homens e mulheres, como que tem falado já, né? Que eles possam ver a graça de Deus em nós. Possamos ser homens e mulheres de oração, inspiração de vida com Deus para esses meninos. Que eles vejam nós, principalmente os pais, que eles vejam vocês orando. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro pouca coisa dele. Tenho poucas lembranças, mas uma das lembranças que eu tenho é das vezes que eu peguei ele orando. Das vezes que eu acordava de madrugada para ir no banheiro, e aí eu ouvia ele orando comigo. Às vezes que eu chegava assim para a escola, num momento, abria a porta do quarto e encontrava ele de joelhos. Essa é uma visão que eu não vou esquecer. Do meu pai de joelhos orando por mim. Todo filho precisa ver o pai orando por ele, precisa ver a mãe orando por ele. Então deixa esses meninos verem, sabe? Sem querer escutar vocês orando por eles, sem querer escutar vocês, ver vocês orando pela igreja, amando a igreja, sem querer ver escapulir um motivo de oração, porque eles vão aprender, isso especialmente os pais, eles vão aprender a amar a igreja com vocês. Eles vão aprender a amar o reino de Deus e a amar Jesus com vocês. E mais uma vez, né, nós precisamos ser o exemplo que nós tivemos como criança, que nós tivemos quando crescemos na igreja. E agora, aos mais jovens, tive uma vida com Deus. Gaste tempo em oração. Eu não sei orar, sabe falar? Fala. Mas eu errado, fala errado. Deus não quer oração bonita, Deus não quer oração sincera. Deus não está preocupado se a gente fala problema, se eu falo errado, mas Ele está querendo que a gente fale. A gente vê, você nunca vai orar errado que nem Jó. Alguma vez você já leu o livro de Jó inteiro? Não. Leia pelo menos o final. Pega o capítulo ali, 28 e leia até o final. Você vai ver como é que Jó orava direitinho. Jó orava errado. Ele reclamava da vida dele, Deus, por que eu nasci? Deus, minha vida está horrível. É aquele tipo de oração que a gente fala assim, você por que Jó não pecou? Porque ele estava reclamando com Deus. Reclamar com os outros não disse murmuração. Jó estava reclamando com Deus. Quando eu murmuro, entre aspas, com Deus, isso se torna uma oração. A gente vê isso acontecendo muito nos Salmos, né? Que ele começa, Deus, por que me abandonaste? Por que me separaste? Deus meu, por que esqueceste de mim? Se levanta, desperta. Esses dias eu estava lendo esse texto, né? Ele está falando que Deus está dormindo? Está reclamando com Deus. O coração, a gente quer orar bonito, né? Às vezes vocês vê os ignorantes, vê o João orando bonito assim, né? Mas a gente não ora bonito que não João. Às vezes, quando eu era criança, eu tinha isso, tinha os irmãos que oravam, Deus, estamos reunidos aqui com os beneplácitos de sua vontade, amabilíssimo santo. Nem Deus entende que a pessoa está orando, né? Mas Deus não precisa disso. Tem momentos que a gente ora de forma um pouco mais formal. Mas tem momentos que a gente rasga esse coração, fala, Deus, eu não queria estar falando com o Senhor, mas eu estou chateado contigo, estou entendendo o que o Senhor está fazendo comigo. Mas rasga o coração diante de Deus. Isso é orar. É nisso que a gente vai criando intimidade com Deus. Não gaste tempo com Deus. Fala com Deus as bobeiras do seu dia a dia. Fala com Deus, maneira, não pega, mas fala com Deus as bobeiras do seu dia a dia. Pede perdão pelas bobeiras que vocês fazem todo dia, mas gaste tempo com Deus. Cresça em graça diante de Deus e diante dos homens. As pessoas em volta de você precisam ver Jesus em você. Gaste tempo em oração, leia a Bíblia,
memorize a Bíblia, não como autopromoção, né? Graça diante dos homens não tem a ver com os outros ver como eu sou crente, mas que eles precisam ver o Deus que vive em você. As pessoas à sua volta precisam entender que você é diferente. O serviço real, a mordomia, são maneiras pelas quais as pessoas veem Jesus em você. Paulo diz a Timóteo: medite nessas coisas, se ocupe nelas, para que as pessoas à sua volta vejam o seu progresso. Que todos aqui e na sua volta vejam vocês crescendo em graça diante de Deus. Honre a Deus no seu contexto, honre a Deus no seu dia a dia, faça os seus projetos, tenha os seus sonhos, mas saiba que um dia você vai prestar contas. Saiba que um dia, hoje, eu gosto de sempre falar isso, né? Lá em Iracema, eu gostava de terminar o culto falando assim: se Jesus não voltar, semana que vem a gente se encontra. Porque às vezes a gente esquece, né? Podemos não estar aqui no culto também. Porque Jesus ele pode voltar ou de maneira coletiva, amém? Ou de maneira individual. Né? Ninguém vai falar bem nessa hora, mas pode ser que aconteça. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. E um dia nós vamos prestar contas, tá? De tudo que nós vivemos, de tudo que nós falamos, de cada momento que nós vivemos. Ele vai exigir conta. Hebreus 4, versículo 13: todas as coisas estão claras diante dos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. Textos como esse deveriam fazer a gente ter minhas piadas de vez em quando. Minha mãe não vê, meu pai não vê, meu pastor não vê, mas Deus vê. Você vai exigir contas. Por isso, honre a Deus, viva de maneira que Deus seja glorificado, e que as pessoas à sua volta vejam Deus em você. Para finalizar, talvez, né, eu não sei vocês, mas eu tinha muito esse problema. Eu lia Sermão do Monte. Vocês estão estudando isso na escola dominical, né? Adolescentes, eu vejo isso hoje. Eu li esses textos e eu ficava assim: isso é difícil demais. Não dá para ser assim, né? Eu vejo assim os irmãos mais espirituais, e é difícil. Às vezes desanima, às vezes desanima. Isso não é só de vocês, nós também, né, irmãos? A gente às vezes lê os textos, vê o que a Bíblia exige de nós, não é fácil, doloroso, é um padrão alto. Talvez você pense na dificuldade que é ter Jesus como exemplo, ter Jesus como padrão. Mas eu gosto de uma analogia que me ajudou a entender isso. Não adianta alguém pedir para eu escrever uma obra como Shakespeare escrevia, ou como Beethoven, grande compositor, ou algum outro artista. Não adianta, porque eles tinham capacidade, eu não tenho. Eu queria compor, escrever música igual Beethoven escrevia, mas eu não tenho esse talento, eu não tenho essa capacidade. Mas se o espírito criativo de Beethoven pudesse habitar em mim, eu poderia escrever comigo. Por isso que talvez não adianta alguém pedir para viver uma vida como a de Jesus. Ele era capaz, eu não. Mas se o Espírito de Jesus puder viver e habitar em mim, eu vou poder viver uma vida como ele. O Espírito que capacitou Jesus a viver a vida que ele viveu, também me capacita a viver uma vida como dele. Ele, como um homem perfeito, um homem ideal, se tornou o padrão que nós devemos observar, o padrão que nós devemos alcançar. Cristo pode capacitar vocês a ser o que vocês devem, a ser o que Ele criou vocês para ser, a crescerem em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. Hoje vocês estão aprendendo isso e amanhã vocês vão ser exemplo para a próxima geração. Eu estou com 32 anos. 32. Ontem eu tinha 11. Amanhã eu vou ter 90. Eu não acho que eu vou ver também. Mas amanhã eu já não vou estar aqui. Passa muito rápido. Amanhã vocês vão estar aqui sendo exemplo para outras pessoas. E em nome de Jesus, que Deus capacite vocês para isso. E aos adultos, Cristo pode também nos capacitar, nos encher para que nós sejamos o que eles precisam ser. Para que nós sejamos o que Shackleton foi para a sua tripulação. Para que nós possamos inspirar eles a ser melhores, a serem mais parecidos conosco. Por quê? Porque a gente é bom? Não, mas porque a gente parece com Jesus. Mostrar alguém que, assim como Jesus, cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Eu quero orar, terminar com uma oração. Curva sua cabeça, vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pelo seu exemplo. Te agradeço, Pai, porque o seu Espírito nos capacita a seguir o exemplo de Jesus. Te agradeço pela sua infinita bondade e a graça que o Senhor nos dá de nos exortar a cada dia. Peço que o Senhor ajude os mais novos a seguir o exemplo de Jesus, crescendo em sabedoria, estatura e graça. E ajude a nós, os mais velhos, a sermos o que eles precisam ser, a mostrar para eles como é alguém que parece com Jesus, que nós possamos dizer para eles, sejam nossos imitadores como nós somos de Cristo, que possamos refletir o seu caráter, a sua graça, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua maturidade, tudo que o Senhor foi para essa geração. Nos ajude, Senhor, a sermos para eles o que o Senhor levantou pessoas para ser para nós, como era a nossa vez. Nos ajude a sermos o que o Senhor desejou e nos criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. E para quem levou o microfone. Glórias a Deus. Eu não tive a oportunidade ainda de parar para conversar com o Elias, mas só falei oi, né, praticamente. E é engraçado como Deus confirma as coisas, né? O que ele falou aqui é tudo que a gente passa de ensinamento dos meninos, né? E, inclusive, eu falei o orgulho de ver o Mateus trazendo a palavra, e eu espero que mais embaixadores, cada culto traga uma palavra. E exatamente na oração, a gente fala isso para eles, porque muitos não querem orar, né? E aí eu falo, nem que seja, Senhor, obrigado pela reunião, amém. E hoje já temos mudado. Não os kids surpreendem a gente, né, todo momento. Eles ficam brigando para ver como vai orar. Mas os maiores têm essa vergonha, talvez. E muito bom, assim, tudo. É isso, né? Construindo medos para não remendar onde. Então, a gente está nessa luta. E cada dia a gente vê um avanço. E é muito legal isso. Está crescendo, né, nossa família da Embaixada. A gente agora já tem o TEL 1 e o TEL 2. Então, eu queria chamar aqui o embaixador Mateus, Pedrinho e TEL 1, por favor. E o embaixador TEL 2. Você pode vir aqui, por favor? Que já é nosso embaixador kit já. Já veio a minha reunião, já é embaixador. Presente para o nosso novo embaixador, e o Mateus já está orando pelo TEL e dando boas-vindas para o embaixador Kids. Papai do céu, abençoe todos os irmãos que estão reunidos, abençoe o TEL, guarda ele de todo mal. Amém. Conselheiro Júnior. Não acabou não, gente. A gente vai só na parte dos avisos. Tem mais um pouquinho aí para a gente continuar adorando o Senhor. Boa noite, igreja. Vamos aos avisos da semana. Da projetora. Então, terça-feira, 7h30, MCM. Não vai ter essa semana
a reunião da MCM, tá bom? Às 6 não vai ter ensaio do coral também, porque o pastor pediu para avisar aos irmãos do coral para ficar ligados no grupo, porque vai ter uma conversa com o Neemias, acredito, para que haja uns ajustes para encontrar um horário melhor, um dia melhor para fazer os ensaios, tá bom? 7, Mensageiros do Rei, é porque mudou, era na quarta-feira, e aí eles passaram para terça-feira agora, tá bom? Quarta, culto de oração. Quinta, 7h30, resolutos. Vai ter essa semana? Na próxima, né? Na próxima semana, então. 7, encontro dos adolescentes na quinta-feira, que era também na quarta, passou para quinta-feira. Sexta, ensaio do Ministério de Louvor. Sábado, 8, de 8 a meio-dia, Bazar da PIB. De 9 a meio-dia, Gabinete Pastoral. No domingo, 9 horas, EBD. Às 10, culto da manhã. 10 também, junto com o culto da manhã, vai ter o encontro dos embaixadores Kids, tá bom? E os embaixadores do rei normal. E 7h20, culto de adoração. Então, sábado, então, 7 horas, reunião com todos os líderes dos departamentos. E eu gostaria de dar um aviso também especial. Será reaberto o berçário. E aí a gente precisava de algumas coisas, de algumas doações para que o berçário volte a funcionar. E a Ana pediu, né, a Ana Lúcia, para caso alguém tenha alguma dúvida a respeito disso, para que procure a ela. E a gente precisava, olha, de 2 berços, de um trocador, de um ventilador de teto e de um tapete emborrachado. Tá bom? E, então, qualquer dúvida a respeito do berçário que será reativado, procurar a irmã Ana Lúcia. Tá bom? Embaixadores 1, 2? Eita, claro. Embaixadores 1, 2? Tomar uma posição, por favor. Lembrando também que a gente tem a nossa cantina agora, tá? Cada um com refrigerante, um copo de refrigerante. Quem puder também estar nos abençoando. Gostaria de agradecer já pelos visitantes, agradecer pelos membros da igreja, por todas as doações que temos recebido, né, para poder colocar esse ministério para andar. Finalmente nosso caixa está azul, temos R$40 no caixa. Já chegamos a ficar 900 negativos, então é uma vitória grande.
Firmando o propósito. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Muito abençoado. Sobrou até tempo. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que Deus está fazendo na vida dos embaixadores. Confesso que eu fiquei muito feliz, emocionado de ver o Mateus trazendo já uma palavra, pregadores surgindo no meio dos embaixadores, e eu creio que surgirão também pregadores no meio desse mensageiro também. É a obra que Deus está fazendo nessa futura geração. Louvo a Deus pela vida do irmão Paulo, do irmão Júnior, do Thaís, que também apoia, pela vida do missionário Neemias, pelo retorno, pela palavra que ele trouxe, uma palavra bíblica, dentro daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. A gente percebe a harmonia de Deus em tudo aquilo que tem sido feito e falado aqui na igreja. Fico feliz pela presença dos visitantes e por tudo que Deus está fazendo, que já demonstra que como será esse novo tempo aqui na igreja, um tempo de crescimento, um tempo de edificação, um tempo de reestruturação e coisas grandes Deus fará. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos abençoar os mensageiros. Aliviar. Você vai pegar os mensageiros.
Desembaixadores. Os embaixadores do rei, é o que eu gosto de entender, saber, fica na minha mente. Feche os olhos e põe as mãos. Senhor, obrigado pela vida dos embaixadores do rei. Eu agradeço pela vida dos líderes, Senhor, que abraçaram esse desafio. É um desafio muito grande, Senhor. É uma responsabilidade muito grande. É um ministério, ó Pai amado, muito importante para o futuro da igreja, preparando novas gerações de jovens que estarão, Senhor Deus, pregando o Evangelho, adorando o Teu nome, dando uma continuidade na expansão da Tua igreja. Estende as mãos sobre cada um deles, abençoe suas famílias, seus pais, para que eles possam crescer e permanecer nos Teus caminhos. Que dessa geração surja pregadores, pastores, missionários, músicos, adoradores, diáconos, servos, Senhor, que dedicam as vidas para a Tua glória. Obrigado pela vida da liderança, Deus, que tem trabalhado. Ó Pai, que a Tua igreja possa estar sempre apoiando esse ministério, orando por esse ministério, os pais incentivando os filhos para estarem presentes, aprendendo a Tua palavra, para que seja diferente das gerações que estão no mundo, se perdendo nas drogas, nas violências, nas orgias, mas os nossos estão aqui, Senhor, sendo guardados e abençoados e instruídos pelo Espírito Santo para a glória do nome do Senhor Jesus. Continue abençoando esse ministério, que cresça, Senhor, cresça muito para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por todos presentes nessa noite. Obrigado, Deus, que eu creio que os louvores chegaram à Tua presença. Nós adoramos, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. E obrigado pela palavra que falou ao coração de toda a igreja, dos pequenos, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Todos nós, Senhor, carecemos da Tua palavra, carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos, ó Pai amado, do Espírito Santo estar nos ajudando a permanecermos de pé nesse tempo difícil, nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, na reta final da Tua igreja, Pai amado, quando a iniquidade tem se multiplicado e o amor de muitos esfriado. Aquece o nosso amor a Ti, Senhor, que possamos estar firmes no primeiro amor e nada desse mundo nos desviar dos Teus caminhos. Como nós cantamos na manhã na nossa assembleia, oh, aviva-nos, Senhor, aviva-nos com fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Deus amado, por tudo, e que a Tua bênção seja sobre toda a Tua igreja, sobre todos os ministérios, sobre todos os líderes, sobre todos os obreiros de Deus, sobre todos os diáconos, sobre todos os seminaristas, todos que têm trabalhado na causa do Reino de Deus. Abençoa, Deus, e obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, vocês continuam que vão tirar foto. Só reforçando, os líderes da MCM, Baixadores do Rei, Mensageira do Rei, Encontro de Adolescentes, Resolutos, todos os líderes, sábado, às 19 horas, no gabinete, será a nossa segunda reunião de avaliação, de relatório, de oração, de conversas. Não esqueçam de trazer os relatórios escritos. E os irmãos do coral já me perguntaram, o coral vai voltar com força total, só que eu preciso de uma reunião com todos os integrantes do coral e com o Neemias e com a Cris, que vai estar trabalhando conosco, para nós avaliarmos se permanece aquele dia, horário, ou vamos
escolher um outro dia, mas será ensaios semanais para o coral. E aproveita e deixa o convite. Precisamos de vozes masculinas. Tem varões aí que querem louvar a Deus no coral do céu? Ó, botaram até a mão ali no ar, está até brilhando. Gostei, parece o apóstolo Paulo. No céu todo mundo vai cantar no coral. Venha cantar no coral aqui da terra, porque os homens são poucos. Precisamos de mais vozes. Eu não sei cantar, ninguém sabe. Nós estamos aprendendo. Precisamos de tenor, de baixo, né? Tenor e baixo, por favor, vamos aumentar, ampliar a quantidade de membros, de integrantes desse coral. É uma bênção e vai ser uma bênção para a glória de Deus, amém? Eu daqui já vi um monte de varões que você que canta. Então nós vamos anunciar no grupo da igreja o dia dessa reunião para ajustarmos algumas coisas que precisam ser ajustadas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada nos 4 cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tem cantina, pastel, empadão abençoado. Desçam, comam e abençoem. Eu vou cumprimentar a igreja. E vou precisar tirar aqui a foto.